Quero saudar a todos que estão conectados conosco para este culto online. É uma alegria e um prazer ter você aí para adorar o Senhor conosco, para receber a palavra, para ser abençoado. A minha oração é que o Senhor realmente ministre a sua vida, ministre a vida de todos nós, para que nós o conheçamos melhor, cresçamos e tenhamos um compromisso cada vez mais sério e profundo com a sua pessoa. Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse tempo que o Senhor nos proporciona. Obrigado por esse instrumento que está à nossa disposição para esse tipo de culto, Senhor, esse culto online. Senhor, que cada pessoa onde estiver seja visitada pela Tua graça, seja tocada pelo Teu amor, enfim, possa receber uma ação do Espírito Santo no seu interior, para que a sua mente se abra cada vez mais, para que a sua fé seja implementada e para que a vida de cada um, cada vez mais, seja fundamentada sobre a verdade. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é vivo e é poderoso, e o Senhor é um Deus que move e age através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. cante
mais alto. Canções são armas para mim. E cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. E cante mais alto. Na presença do inimigo. E cante mais alto. Mais alto que os ruídos. E cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. Cantamos mais alto. O céu vem guerrear por mim. E cante mais alto. Na presença do inimigo. E cante mais alto. Mais alto que os ruídos. E cante mais alto. Canções são armas para mim. E cante, vamos mais uma vez. Cante mais alto. Cante mais alto. E cante mais alto. Batalhemos com as nossas armas espirituais. Mais alto. Mais alto. E cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. E cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto eu vou girar. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei na tempestade. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu fogo girar. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, a morte é vencida, a morte é vencida, o rei vivo está. A morte é vencida, a morte é vencida, o rei vivo está. A morte é vencida, o rei vivo está. Jesus, que venceu a morte. Se é pra ele, pode ser um pouquinho mais alto. Ele é digno. Sim, está consumado, ele vive. O seu amor dura para sempre. O seu amor que lança fora o medo. Sim, Jesus, obrigado. Ele vive e caminha em nosso meio. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício perfeito, Jesus. Tu és sempre bom, a tua bondade nos persegue. Vamos cantar mais uma vez na tempestade. Na tempestade eu vou cantar alto e mais sim, nas cinzas a fé. Sim, a última vez na tempestade. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
Eu quero compartilhar uma palavra de Deus, e essa palavra está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 24, 25, 32, 37 e 38. Ali nós encontramos o seguinte registro. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Versículo 32 diz assim: mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês me incriminam? No versículo 37 e 38 diz: mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Muitas vezes, dúvidas nos assaltam no nosso dia a dia. Dúvidas são comuns na vida do ser humano, porque nós somos pessoas que têm uma mente e pensam. Por isso, muitas vezes, nós passamos por dúvidas. Às vezes duvidamos de afirmações que certas pessoas fazem. Às vezes duvidamos de certos resultados que são propalados em cima de qualquer coisa. Temos dúvidas muitas vezes. Temos dúvidas de promessas que às vezes as pessoas fazem das coisas da nossa vida. Ah, se você tomar tal remédio, você ficará curado. Muitas vezes nós temos dúvidas quanto a esse tipo de afirmação. Ou, se você fizer esse tipo de investimento, você vai prosperar de uma maneira extraordinária. Muitas vezes duvidamos de tal afirmação. Ou, se você adquirir isto ou aquilo, você vai ter esses problemas na sua vida resolvidos. Então, tantas coisas surgem na nossa vida que geram um tipo de dúvida na nossa mente. Eu diria que às vezes a dúvida é boa, porque ela nos obriga a nós analisarmos e avaliarmos melhor certas coisas, e isso muitas vezes nos ajuda a fugirmos de surpresas desagradáveis e problemas. Outras vezes a dúvida é ruim, porque simplesmente nos impede de nós desfrutarmos às vezes coisas boas, coisas que nos trariam benefícios muito especiais em alguma área da nossa vida. Aqui no nosso texto, nós temos um grupo de judeus abordando Jesus. Jesus periodicamente era abordado por judeus ou por religiosos judeus. E aqui a questão é quanto à identidade de Jesus. Claro, eu creio que a identidade de Jesus é algo chave. Se alguém não entende quem é Jesus, ele vai ter sérios problemas no seu relacionamento com ele. E aqui, os judeus, eles se aproximam de Jesus com um questionamento. Eles dizem, no versículo 24, diz: até quando você nos deixará neste suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Então, a dúvida deles era com respeito à identidade de Jesus. A pergunta é: se você é o Cristo, diga, por favor, se você é. E essa palavra é muito importante. Mostra que eles tinham um certo entendimento, porque a palavra Cristo é uma palavra grega, né, que aponta exatamente para o Messias que viria para realizar uma obra de reconciliação da humanidade com o Pai. No Velho Testamento, essa palavra ela é traduzida por ungido, o Cristo ou o ungido. Por exemplo, no Salmo 2, no versículo 2, aparece a palavra ungido, que se refere a Jesus Cristo
antes dele nascer. Também em Daniel, no capítulo 9, versículos 25 e 26, aparece a palavra ungida, ungido aplicado a Jesus. Então, palavras proféticas a respeito do Messias que ainda viria e que é chamado de o ungido de Deus, aquele que foi capacitado, aquele que foi habilitado pelo Pai para realizar uma obra única, para resgatar aqueles que se haviam perdido. E essa citação de Pedro, aliás, essa citação do Salmo 2, ela é repetida por Pedro quando ele está pregando diante das autoridades, lá em Atos 4, depois dele ter curado aquele coxo lá na entrada do templo. Ele cita exatamente o Salmo 2, versículos 1 e 2, onde aparece a palavra ungido. E ele cita esta palavra no seu discurso, na sua ministração, diante daquelas autoridades, diante das quais ele estava se defendendo. Então, essa palavra, ela aparece muitas vezes no Velho Testamento, mas ainda essas pessoas estavam em dúvida. Eu queria ir um pouco mais adiante e olhar algumas citações a respeito de Jesus, a respeito do ungido, a respeito do Messias no Antigo Testamento. Esses judeus, eles eram conhecedores da lei de Moisés, eles eram conhecedores dos Salmos e eles eram conhecedores dos profetas. As três fontes de revelação do Antigo Testamento: a lei, o Pentateuco, os Salmos e os profetas. Era a literatura, era o material que já havia chegado, que eles tinham em mãos. E ali havia muitas revelações a respeito de Jesus, de algum aspecto da vida e do ministério do Senhor Jesus. Primeira revelação que nós temos no Antigo Testamento está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, onde diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando com a serpente, com Satanás. E aqui nós temos a primeira promessa da vinda do ungido, da vinda do Cristo, da vinda do Messias. E aqui Deus está dizendo que haveria inimizade entre o diabo e o descendente da mulher, que era Jesus, porque Jesus nasceu de uma virgem, nasceu de Maria sobrenaturalmente. E houve uma guerra espiritual, porque Jesus, entre outras coisas, veio para destruir as obras do diabo. E Deus diz, Jesus, o descendente da mulher, ferirá a tua cabeça, porque Jesus, através da sua morte e ressurreição, venceria completamente o diabo, mas que o diabo feriria o calcanhar de Jesus. Isto é, que Jesus teria que passar pela morte para que essa vitória contra o inimigo se consumasse definitivamente. Então é uma palavra no Velho Testamento a respeito de Jesus. Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, diz assim: Deus levantará um profeta do meio de vocês, a ele devem ouvir. E esta palavra se refere ao Messias, que um dia viria a esta terra para realizar a obra da redenção. Um profeta, ele é chamado de um profeta que viria, que se levantaria e que todos deveriam de ouvir, porque ele é o Filho de Deus. Há muitos salmos que são chamados salmos messiânicos, onde é citado algum evento que aconteceu depois, durante a vida e ministério de Jesus. O Salmo 2 é um salmo messiânico, o Salmo 8 é um salmo messiânico, o Salmo 22 é um salmo messiânico, o Salmo 35 é um salmo messiânico, o Salmo 69 é um salmo messiânico, o Salmo 92 é um salmo messiânico,
o Salmo 110 e também o Salmo 118 são salmos messiânicos. Tem outros mais, citei alguns. Se você ler esse salmo, você vai ver ali alguma referência a algum evento que aconteceu com Jesus durante a sua vida aqui neste mundo. Então são chamados de salmos messiânicos. E aqueles judeus, eles conheciam esses salmos e eles sabiam das promessas da vinda deste Messias. Claro, o livro onde nós temos o maior número de profecias a respeito do Messias, a respeito do ungido, é o livro do profeta Isaías. Nós vamos encontrar inúmeras referências em Isaías a respeito de Jesus e daquilo que ele faria. Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 53, que é o mais importante de todos, é o trecho mais importante, que fala da morte de Jesus. Então, são passagens que foram reveladas no Velho Testamento e que eram do conhecimento desses judeus. Além disso, nós temos uma palavra em Miqueias, no capítulo 5, temos uma palavra em Zacarias, no capítulo 9, e muitas outras referências que eu não citei no Antigo Testamento, que mencionam passagens, eventos que aconteceriam durante o ministério e a vida de Jesus aqui neste mundo. Então, tudo isso era conhecido da parte dos judeus. Por isso, esses judeus, quando veem Jesus, quando ouvem aquilo que ele fala, quando veem coisas que ele faz, eles se aproximam desse Jesus, porque no coração deles há dúvidas. E a pergunta é: até quando você deixará a gente nesse suspense? Se você é o Cristo, por favor, diga. Mas se a gente for adiante, né, se nós olharmos no Novo Testamento, se nós analisarmos o ministério de Jesus, nós vamos perceber que Jesus tantas vezes havia dito e que aquilo que Jesus pregava e ministrava não deixava dúvidas a respeito da sua identidade. Era muito simples de entender que ele era o Cristo, que ele era ungido, que ele era o prometido por Deus, que viria ao mundo para resgatar a humanidade. Por exemplo, só no Evangelho de João, se a gente olhar algumas citações impressionantes, por exemplo, João 3,16, onde diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se referindo a Cristo e a obra que ele veio realizar. Lá no capítulo 6 de João, versículo 35 em diante, onde ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. Há uma palavra mais clara a respeito do ministério de salvação realizado por Cristo Jesus? Tem alguma dúvida de que ele é de fato o Cristo? É claro que não. Essa palavra é muito clara. Lá em João 11, 25, um texto tão conhecido, onde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Existe algo mais tremendo? Jesus se colocando como aquele que é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus conclui se você crê nisso. Então, somos desafiados a crer, porque são palavras que com clareza apresentam a identidade de Jesus. Ele é o Cristo, ele é o ungido do Pai para realizar a obra da salvação da humanidade. João 14,6, um texto tão conhecido e tão especial, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisa algo mais claro para entender que Jesus é o Cristo? É claro que não. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro acesso ao Pai, a não ser através da fé em mim. Então, referências muito claras a respeito da identidade de Jesus, para que a gente saiba que ele é, com certeza, o Cristo. Então, todas as ministrações
de Jesus, os ensinamentos de Jesus que nós temos registrado no Novo Testamento, elas mostram claramente quem Jesus é e qual foi o propósito da sua vinda a este mundo. Claro, Jesus, ele precisava deixar isso claro através dos seus ensinamentos, e por isso muitos desses ensinamentos estão registrados nos evangelhos, e na medida em que nós lemos e meditamos, nós recebemos essas informações, e é claro, o Espírito de Deus, ele age e ele implanta fé em nós, e nos leva a nós não só entendermos quem ele é, mas a entregarmos a nossa vida nas suas mãos, crermos nele como nosso Messias pessoal, como aquele que traz perdão, vida e reconciliação a cada um de nós. Então, a palavra de Deus, com certeza, ela tira toda e qualquer dúvida a respeito de quem é Jesus. Aqui, os judeus tinham dúvidas. Se você tem dúvida, você precisa vencê-las para que a sua fé esteja muito bem firmada nesse Senhor. E eu disse, às vezes vêm dúvidas. E essas dúvidas, elas às vezes tentam justamente nos atrapalhar. Se a gente olhar o próprio João Batista, ele apontou para Jesus: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é o verdadeiro Deus, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. E mais adiante, a dúvida assalta o seu coração ao ponto dele mandar emissários a Jesus para perguntar-lhe se era o Cristo ou se eles deviam de esperar outro. Que isso? Veja como a dúvida muitas vezes assalta, porque é uma guerra, é uma batalha espiritual, e é uma batalha na nossa mente, porque o diabo, nosso adversário, ele tenta minar de todas as formas o nosso entendimento sobre a identidade de Jesus. Ele tenta de todas as formas confundir a nossa fé para que nós duvidemos desse Senhor e consequentemente não estejamos comprometidos e firmados nele. Por isso, se a gente olha lá em Mateus 16, Jesus está caminhando com seus discípulos a partir do verso 13, e de repente Jesus pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Porque era necessário que a identidade de Jesus fosse conhecida e entendida pelas pessoas. E a resposta dos discípulos foi: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista. Nessa altura, João Batista já tinha sido morto. Alguns achavam que João Batista tinha ressuscitado. Outros diziam: o Senhor é Elias, porque há uma palavra que diz que Elias viria novamente. Elias veio na pessoa de João Batista, o ministério de Elias, muito identificado com o ministério de João Batista. Ou outros diziam assim: é Jeremias ou algum outro profeta. E então Jesus se vira aos seus discípulos e diz: vocês conhecem a minha identidade? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro se levanta, ele representa todos os discípulos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, tu és o Cristo. Então Pedro, na sua resposta, mostra claramente que os discípulos haviam entendido quem era Jesus. Eles tinham clareza sobre a sua identidade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E com certeza Jesus ficou satisfeito, porque Jesus disse a Pedro: isso aqui não te foi revelado por carne e sangue, mas isso aí te foi revelado por meu Pai que está nos céus. O Espírito de Deus trabalhando para gerar esse entendimento e essa compreensão, para que a fé seja uma fé genuína, profunda e verdadeira. Mas Jesus vai adiante no nosso texto. Muito interessante. Então, havia muitas afirmações, os ensinamentos, as ministrações de Jesus tentaram de todas as formas mostrar às pessoas que ele era o Cristo, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Messias prometido. Mas muitos simplesmente, mesmo tendo ouvido todas essas ministrações, não creram.
Então, Jesus cita outra coisa. Diz, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Agora Jesus evoca as obras. Mais adiante, como eu li a vocês, por exemplo, no versículo 38, né? Se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus aponta para as suas obras. Jesus, ele exerceu o seu ministério ensinando, pregando, ministrando, mas ele também exerceu o seu ministério operando sinais, prodígios e maravilhas. Então, como os ensinamentos não haviam sido suficientes para as pessoas identificarem verdadeiramente quem era o Cristo, Jesus agora se volta para as suas obras. Então, olhem para aquilo que eu fiz, aquilo que o Pai realizou através de mim. E se a gente olhar os evangelhos, não é verdade? Quantos relatos de milagres, quantas obras maravilhosas Jesus realizou, curas maravilhosas, paralíticos sendo curados, cegos recuperando a visão, leprosos sendo purificados, mortos sendo ressuscitados, pães sendo multiplicados, peixes sendo multiplicados, água sendo transformada em vinho. Quantos sinais, quantas obras Jesus realizou durante o seu ministério, e tudo isso também foi para fortalecer a possibilidade das pessoas entenderem quem era o Cristo. O propósito de Jesus era levar as pessoas a entenderem quem ele era, para que as pessoas realmente crescem no seu nome. Mas nós vemos que esses judeus, mesmo tendo todos esses instrumentos à sua disposição, ainda tinham dúvidas, ainda tinham incertezas no seu coração. As obras certamente eram uma confirmação da sua origem divina. E por isso Jesus aponta para as obras, porque as obras maravilhosas que ele realizou apontam para a sua origem dos céus, e que a unção do Deus poderoso e vivo estava sobre ele, lhe habilitando para a realização de todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque Jesus, ele quer que a sua identidade fique clara diante de todas as pessoas. E por isso eu pergunto a você que me assiste nessa hora, você tem dúvidas a respeito de Jesus? Você tem algum tipo de dúvida? Porque às vezes, por causa das crises pelas quais nós passamos, no meio das circunstâncias que nos cercam, às vezes nós podemos ter alguma dúvida, podemos ser assaltados por dúvidas. De repente, aquela convicção, aquela certeza, ela começa a esmorecer no nosso coração e a dúvida se instala. Ou, às vezes, por causa da tentação do diabo, o diabo é extremamente astuto em lançar setas na nossa mente para gerar dúvida, para gerar confusão na nossa mente. Isso às vezes nos leva a ter dúvidas, ou até mesmo por causa do discurso ao nosso redor de pessoas incrédulas, que tentam de todas as formas negar quem é Jesus Cristo, tentam de todas as formas denegrir a sua imagem ou dizer que ele não é aquilo que a Bíblia fala. Então nós estamos no meio desse bombardeio e às vezes isso pode gerar alguma dúvida. A minha palavra é, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, entenda quem é Jesus. Ele é o Cristo, ele é ungido, ele é o Filho do Deus vivo, ele é aquele que foi prometido no Velho Testamento, ele é aquele que entrou nesse mundo exatamente no momento certo, como diz lá aos Gálatas, que na hora exata ele entrou na história
nasceu nessa terra para realizar uma obra que ninguém mais podia realizar. E ele foi até o final com essa obra, morrendo numa cruz, mas não ficando na sepultura, ressuscitando ao terceiro dia, comprovando que ele é o Cristo, que ele é o ungido, que ele é o Filho do Deus vivo. Por isso, você e eu não precisamos ter nenhuma dúvida. Pelo contrário, somos desafiados a crer nele de todo o coração, a cada vez mais lançar a nossa vida sobre ele. Meu irmão, nós estamos numa circunstâncias tão difíceis, vivemos dias realmente preocupantes, e se a nossa visão, o nosso entendimento, seja ele intelectual, seja ele espiritual, a respeito de Jesus, não for claro, nós podemos ser abalados. E o desejo de Deus é que nós jamais sejamos abalados. E para não sermos abalados, nós temos que cada vez mais nos firmar nesse entendimento e nessa fé de que Jesus é o Cristo, ele é o ungido, o Filho do Deus vivo. Por isso, quanto mais você mergulhar nessa palavra de Deus, mais essa palavra vai fundamentar essa verdade na sua mente e no seu coração, porque esta palavra, ela vai sempre de novo apresentar Jesus como Cristo, como ungido, como Filho do Deus vivo, e que, de fato, você se volte para essa palavra e você permita que o Senhor revele-se através da palavra à sua vida. Como Jesus disse a Pedro, quando Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe disse: não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Que o nosso Pai revele ao coração de cada um de nós, com cada vez maior clareza, com cada vez maior intensidade, com cada vez maior profundidade, quem é Cristo, para que em nenhum momento nós tenhamos qualquer dúvida a respeito da pessoa e da identidade desse Senhor. Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Filho do Deus vivo. Creia nele, renda-se completamente a ele, viva para a sua glória e para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, faça isso. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, porque essa palavra é tão preciosa e, acima de tudo, ela tenta nos apresentar com muita clareza quem é Jesus. Tenta nos mostrar com clareza a sua identidade, para que nós tenhamos clareza sobre essa identidade e, consequentemente, a nossa fé seja uma fé genuína e verdadeira. A nossa vida, ela esteja totalmente rendida nas mãos do Senhor, e que o propósito do nosso dia a dia seja servir a esse Jesus de todo o coração. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está conectada a este culto online. Senhor, tu sabes a realidade da vida de cada um. Senhor, revela-te, age em cada coração, abre o entendimento, revela, Senhor Deus, com maior profundidade o caráter e a obra de Jesus Cristo. Pai, para que cada uma dessas pessoas possa estar muito firme no Senhor e possa ter uma clareza absoluta a respeito de quem é esse Jesus, no qual creem e cuja fé professam. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ainda quero orar por pessoas que têm necessidades. Esse Jesus, entre outras coisas, que é o Cristo ungido, ele é o Todo-Poderoso, e ele mesmo falou que as obras que ele faz são um testemunho da sua divindade, do seu poder, da sua autoridade. Portanto, ele é alguém que opera milagres. E eu gostaria de desafiar você a colocar aquelas áreas da sua vida onde você tem necessidade na presença desse Senhor. Que você creia de coração, que você seja como uma criança diante dele, para que esse poder que se manifestou especialmente na ressurreição de Cristo
haja na sua vida e lhe abençoe. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está conectada a esse culto na tua presença. Pai, eu sei que tem pessoas que estão doentes, eu sei que tem pessoas que estão enfrentando crises na sua família. Pai, eu sei que tem pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Pai, eu sei que tem pessoas, Deus, que tem causas na justiça. Enfim, é uma gama de problemas e necessidades, ó Deus, pelas quais o teu povo passa. Mas, Senhor, o Senhor mesmo aqui na palavra fala das obras que o Senhor realiza. E, ó Deus, a minha oração é que o Senhor se manifeste na vida dessas pessoas, que o Senhor continue realizando essas obras tremendas e maravilhosas. Toca, Senhor Deus, curando os enfermos, Senhor Deus, restaurando as vidas, Senhor, pessoas que têm conflitos na família, Pai, experimente uma tremenda libertação e uma transformação no seu interior. Pessoas desempregadas, Pai, tenham o milagre de uma porta aberta diante deles, para poderem ter o seu emprego. Senhor, pessoas que têm causas na justiça, Deus, alegra-os com a vitória, que a causa seja julgada favoravelmente e o teu povo se regozije na fidelidade e na grandeza do Senhor. Deus, é no nome de Jesus que eu quero declarar a tua bênção, a tua vitória. Pai, quero declarar, sim, Senhor, milagres na vida de cada pessoa. Pai, para que não haja dúvida nenhuma no coração de ninguém a respeito da tua identidade, que tu és o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, só lembrando nossas atividades. Então, no final de semana, nós temos o Livres, a junção Livres, os jovens que vão estar reunidos adorando o Senhor, vão estar ali ministrando a palavra, vão estar orando, vão estar tendo comunhão, se alegrando no seu relacionamento. Domingo, 2 cultos da família, 9 horas da manhã. Não falte, Deus vai lhe abençoar. E, lembrando, os ônibus estão circulando. Procure o roteiro dos ônibus, tanto pela manhã como à noite, e venha e seja abençoado. À noite, às 19 horas, também um culto tremendamente abençoado. E no fim de semana nós vamos ter os nossos encontros com Deus, tanto de homens como mulheres. Vai ser um tempo extraordinário, uma visitação do céu, uma libertação e uma transformação de vidas extraordinária. E nós damos graças a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua grandeza. Obrigado por você ter conectado conosco, ter participado deste culto. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém.